Olá, olá! Estou aqui hoje para falar de um tema que desde que eu comecei esse podcast, uma galera comenta que queria me escutar, contando como foi o tal momento que eu entendi minha orientação sexual. Só que para a gente começar a falar disso, eu vou precisar voltar quando eu tinha por volta dos meus 16 anos. E eu preciso que você entenda melhor essa história. Então, para chegar nos dias de hoje, eu vou te dar um contexto que aconteceu aí nessa fase da adolescência, tanto um contexto pessoal quanto familiar, tá bom? Já começo falando que, diferente de muitas pessoas, eu não fui aquela garota no fim da infância ou adolescência que já desconfiava ali que gostava de mulher, ficava de olho nas menininhas da escola. Tinha aquele olhar diferente de não querer ser amiga, aquela amiga não era só uma amiga, enfim. Tem várias pessoas que compartilham essa história e não foi isso que eu vivi, tá? O que eu lembro é que na escola tinha algumas poucas meninas já assumidas lésbicas e eu ficava curiosa, eu ficava imaginando como seria beijar uma mulher. Isso ficava na minha imaginação, mas não passava, eu não avançava o farol e eu não me abria para descobrir mais sobre essa curiosidade, porque uma outra importante parte de eu mencionar aqui é que eu achava errado eu pensar nessas coisas e eu tentava não dar muita imaginação para os meus pensamentos. Então, quando vinha isso, eu já tentava cortar e vida que seguia, sabe? Era meio essa estratégia ali, mas confesso que não era uma coisa que ficava sempre na minha mente. Era mais quando eu via algum casal de mulheres na escola, alguma amiga de sala de aula, enfim. E assim seguiu minha vida, mas tem um contexto familiar importante para você entender de parte dessa inibição aí que acontecia, do porquê eu ficava me podando. Parênteses só para uma coisa, tá? Eu não vim aqui julgar ninguém, nem justificar as minhas ações e muito menos expor de forma desconfortável aí situações que possam envolver pessoas além de mim. O meu intuito é só compartilhar a minha história, tá? Não é de mais ninguém, não vamos polemizar. Só que para eu contar a minha história, eu preciso te levar para conhecer um pouco da cabeça da Bruna daquela época, porque a Bruna de hoje é formada por várias pessoas, né? Todos nós somos. Então, tem as vivências que eu passei, tem as pessoas que me rodearam, as pessoas que cruzaram na minha vida e todas aquelas alegrias, dificuldades que na vida de todo mundo tem. Então, não se prendam aos personagens, tá? Porque eu me apego a acreditar que cada pessoa fez o melhor que ela podia, considerando o que ela vivia ali no momento, a época que ela também estava inserida. E bora voltar para a minha história. Bom, muito antes de eu nascer, tinha uma pessoa que passou por preconceito na minha família por ser uma pessoa gay. E eu lembro do meu pai contando essa história. Meu pai é do interior de Minas Gerais, tá? Então imagina aí uma cidadezinha bem pequena. E ele me contou algumas vezes aí ao longo da minha vida dessa história dessa pessoa que decidiu sair dessa cidade do interior de Minas e ir morar em outro país para conseguir viver aí em paz com a sua sexualidade. E eu entendo, como eu já mencionei aqui, toda essa questão de recorte de época, as variáveis que podem gerar uma bela polêmica, mas eu sempre achei preconceito um absurdo, todas as formas dele. E a gente sabe que o mundo ele tem vários preconceitos, e isso me deixava triste. Era uma história que, quando eu via do meu pai, me deixava triste. Mas aí a vida foi seguindo e isso aconteceu antes de eu nascer. E parte disso você já deve imaginar como eu me sentia com esses atravessamentos de pensamento, de curiosidade em beijar mulher, tudo mais, até chegar aos meus 16 anos, que foi quando aconteceu esse beijo pela primeira vez. Então, eu estava numa festa em Porto Seguro, foi aí por volta dessa idade. Formatura de terceiro ano, você faz aquela viagem para Bahia, Porto Seguro, várias festas, tudo mais. E eu estava com uma amiga ali,
E naquela curtição de festa, formatura, ela virou para mim e sugeriu que eu, ela e um cara dessemos um beijo os três. E aí, tava ali na festa, né, nova, você é curiosa. Falei, claro, topo, bora. E na hora de beijar, assim, eu lembro que o beijo durou 5 segundos, assim, nunca tinha beijado 2 outras pessoas ao mesmo tempo. Mas a questão não era nem o beijo triplo, é porque o que me pegou é que eu não ficava reparando no cara naqueles 5 segundos de beijo. Eu ficava só pensando, cara, eu tô beijando uma mulher. E eu costumava sempre ficar com homens, né? Enfim. E eu lembro de me sentir feliz, porque eu tava beijando alguém, por mais que aquela pessoa fosse uma amiga, ela é uma queridíssima, inclusive, não tinha atração nela, tá? De ser uma mulher que eu desejasse ficar, mas só a questão de eu concretizar o meu primeiro beijo, encostar a boca na boca de uma mulher, era algo assim que eu tava mega feliz. Mas óbvio, eu não falei nada disso pra ela, até porque na cabeça dela era zoação de festa, né? Estamos aqui, primeira viagem, sem os pais, com a galera da escola, aquela coisa que quem faz viagem de formatura sabe a bagunça que é, e não comentei mais nada. Só que eu lembro de todas as outras vezes da minha vida, assim, em algum momento uma amiga chamou para dar um beijo de zoeira, porque estava em festa, porque tinha bebido. Sabe aquelas situações, às vezes, que mulher dá selinho, aquela coisa assim? Eu sempre beijava, independente de ter bebido a mais ou não, mas eu tinha consciência que eu estava beijando porque eu queria fazer aquilo. Eu queria experimentar, não era um acaso. Só que eu nunca iniciava, porque eu pensava também, se eu puxar minhas amigas para fazer isso comigo, elas vão pensar que, a Bruna quer me beijar, não sei o quê. Então, não. Eu nunca tomei iniciativa, eu ficava na minha. E aí, quando acontecia, por dentro eu tava feliz, sabe? E minhas amigas pensando que eu só tava beijando de zoeira ali, aquele beijinho de amiga, mas não era. Talvez tenha mais gente aí que tenha se sentido igual a mim, ou algumas amigas que estão descobrindo aí que, não é bem assim, não vou sair mais beijando minhas amigas, então. Gente, não leve por esse lado, tá? Quando eu beijava as amigas, eu beijava pensando que eu estava beijando uma mulher, não porque era elas. Eu não sentia atração pelas minhas amigas, porque mais tarde também fui entender qual que é o perfil de mulheres que eu me atraio. Mas enfim, voltando a essa época aí, lembra que eu falei que isso aconteceu quando eu tinha lá pelos meus 16 anos, né? Os anos passaram e nessa altura eu já estava com os meus 22, 23, não lembro exatamente a idade, mas eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu morava nos Estados Unidos, fazia faculdade lá. Eu estava num bar com os meus amigos, a maioria deles eram brasileiros, e uma menina estadunidense, eu desconhecia ela até então, ela estava no bar, e ela se aproximou de mim. Começou a bater papo, eu lembro da gente ficar ali trocando ideia, eu adorar ela. E nessa de ficar bebendo cerveja em bar, sabe? Uma hora você precisa ir no banheiro. E lá na fila do banheiro, enquanto a gente esperava chegar a nossa vez, a gente se beijou. Essa foi a primeira vez que eu, de fato, beijei uma mulher, sem ser beijo triplo, sem ser beijo de amiga, de zoação, de bebedeira, nada disso. A menina simplesmente estava lá na fila comigo, ela veio me beijar, eu beijei e foi isso. Que a cerveja que eu tinha tomado talvez tenha me ajudado a ter coragem? Provavelmente, tá? Tô sendo hipócrita aqui não, porque deve ter acontecido isso. Mas eu sabia, mais uma vez, que eu estava feliz e principalmente que eu queria fazer aquilo. Infelizmente, eu não vou lembrar o nome dessa menina. Eu lembro o rosto dela direitinho assim, bem cara de gringa mesmo. Só que o triste é que esse beijo terminou de uma forma muito traumática, assim, muito traumática. Enquanto eu estava beijando a menina ali na fila do banheiro, esperando para vagar uma cabine, né, para você fazer xixi, uma amiga que estava na nossa mesa lá no bar, também estadunidense, ela entrou no banheiro. Então, imagino que ela foi lá, entrou na fila, ia fazer xixi também. E aí ela viu a gente se beijando. E
E ao invés dela seguir a vida normal e ficar esperando a vez dela ali na fila, ou sei lá, o que ela foi fazer no banheiro, se ver no espelho, sair fora, ela simplesmente volta para a mesa do bar, que estavam os nossos amigos brasileiros, e fala assim: galera, vocês precisam ajudar a Bruna, ela tá no banheiro beijando uma mulher. Ela fez uma cena, gente. A próxima coisa que eu me lembro é de alguém invadir o banheiro, não lembro quem, não lembro se essa menina estava lá também, né? Mas eu lembro de me tirarem da pessoinha que eu estava beijando. Como se eu estivesse fazendo a coisa mais errada do mundo. Tipo, cria aí na sua cabeça essa cena. Duas mulheres se beijando, entra alguém, puxa pelo braço e te arranca. Foi literalmente isso, tipo, parecia filme. Enfim, nisso, eu lembro que eu fui para a mesa do bar, voltei com os meus amigos e eu senti muita vergonha, mas muita vergonha. Meus amigos ficaram me perguntando, né, o que tinha acontecido, virou o assunto ali do momento. E quando a menina saiu do banheiro, ela foi expulsa do bar. Pois é. E o gerente, que era um conhecido nosso ali do bar, ele disse que ela já tinha feito isso antes. Que ela tinha mania de colocar coisa na bebida das pessoas e depois ia atrás delas para ficar com elas. Cara, eu nunca vou saber o que de fato aconteceu naquela noite, porque não fui para o médico fazer exame, ver se tinha algo do meu sangue, nada disso. Eu saí do bar, fui para casa dormir, não me senti nada diferente dos outros dias e vida que seguiu. Mas, fato é, se ela colocou algo ou não na minha bebida, que talvez, sei lá, se eu fui salva de algo que eu tomei, nem sei, o sentimento que ficou para mim era que aquilo que tinha acontecido foi muito errado. E eu ainda me culpava, porque eu me sentia envergonhada. Com aquele pensamento, o que vão pensar de mim? Agora o assunto sou eu. E aí no dia seguinte, quando eu acordei, fui tomar café lá no campus da faculdade e tava aquela galera de novo, e aí estavam perguntando como eu estava me sentindo, enfim. De tempos em tempos esse assunto vinha à tona de novo. Só que o sentimento da Bruna, interno, que ela não falava em voz alta nem para ela, era o seguinte: eu tinha pego o número do celular daquela menina. Eu tinha salvo nos meus contatos. E eu tinha muita vontade de mandar mensagem, saber como ela estava, me desculpar pelo que tinha acontecido, queria encontrar com ela de novo, tudo isso. Só que eu tive coragem? Não. Óbvio que não, porque a Bruna daquela época era bem medrosa. E aí, essa vergonha que eu sentia por achar, né, que o erro era meu, por ter feito algo obsceno. Gente, eu achava assim, nossa senhora, tô ferindo alguém, sabe? O problema era meu. Eu que estava errada. Não eram aquelas pessoas que foram preconceituosas, que julgaram sem saber, que nem perguntaram se eu estava ali porque eu queria. Entendeu? E independente de ser algo que aconteceu estranho, a gente não vai focar nessa parte se a menina de fato tem essa mania de colocar coisa na bebida dos outros, porque eu nunca vou chegar nessa resposta. Eu lembro que o que eu fiz foi abafar ainda mais essa minha vontade de entrar em contato com ela. Então, eu simplesmente não mandei mensagem, óbvio, e inclusive bloqueei o número dela para nem cair na tentação de um dia, talvez, eu entrar em contato. Para minha sorte ou não, a cidade era minúscula, mas eu nunca mais, no tempo que eu morei ali, eu cruzei com essa menina. E, infelizmente, nunca cheguei a me desculpar pelo que tinha acontecido naquela noite, que eu sei que não foi erro meu, mas eram amigos meus, né? Então, eu queria ter feito algo que, pensando hoje, eu deixei aquela menina desassistida. Mas, enfim, para piorar tudo isso, de forma muito errada, como eu era uma enorme cagona, eu ainda
vendi essa história, reforcei o que a galera criou. Então, que uma mulher tinha batizado minha bebida, me agarrado no banheiro e por isso eu estava ali beijando ela. Por que que eu fiz isso? Porque eu não tinha coragem de me assumir e falar, cara, sei lá se a menina batizou ou não, isso é muito sério. Mas a questão do beijo não foi por isso. Eu estava beijando porque eu queria. Só que eu me escondi, literalmente. A forma que eu encontrei de sustentar minha presença ali naquele meio foi me esconder atrás dessa mentira. E até revivendo essa história hoje, contando aqui para você, eu consigo assimilar totalmente a imagem que eu tinha na cabeça de quando meu pai me contava sobre aquela pessoa da família que teve que sair da cidade pequena, de interior, para poder ser quem ela era, a minha história. No caso, aquela cidade que eu estava morando não era a minha cidade, mas eu sentia que, por essa primeira reação, não era o local que eu ia conseguir me bancar, vamos dizer assim. Não só pelo fator externo, tá? Principalmente pelo fator interno, porque a gente tem que estar muito seguro com nós mesmos para conseguir se assumir e, mais que isso, para você se sustentar independente do ambiente. Porque se eu tivesse com uma autoestima ótima, bem resolvida comigo, podia ser o local mais quadrado no sentido de as pessoas não aceitarem de forma nenhuma que eu não ia me importar, porque não era sobre as pessoas, era sobre mim, entendeu? E pensa assim, nessa cidade que eu estudava, era interior dos Estados Unidos. É uma região que se fosse para comparar aqui com o Brasil, é uma região de agro também. E ela é muito famosa por ter plantação de milho. Então, eu lembro que quando eu viajava com o time de vôlei, minha mãe pedia para eu mandar foto, para falar o que eu via na estrada, porque a gente ia para muitas cidades ali ao redor jogar. E eu falava, mãe, a estrada é toda igual, porque aqui onde eu tô é como se fosse uma região de fazenda, muita roça, sabe? Então, é plantação de milho atrás de plantação de milho na estrada toda. Então, era esse contexto, assim, onde a cidade, né, a cultura que eu convivia ali no país, no meio dos Estados Unidos, que eu estava inserida. E eu não lembro, de fato, de conhecer pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, nessa escola. Com certeza tinha, tá? Talvez algumas se sentiam acuadas como eu, ou algumas eram assumidas, ou sei lá, vários contextos, cada um com a sua história. Mas tem uma parte importante que é eu não, por não ser assumida e por não me entender também muito nesse lugar, eu nem reparava muito nesse público. Então, eu acho que é bem provável que eu não dedicasse muita atenção nessa época para isso e não me atentei que podia ter ali uma galera que eu podia me aproximar para me conhecer mais, me abrir mais. Mas tá, a gente tá falando aí então dos 23 anos, né? 22, 23 que eu comentei. Depois dessa experiência, se passaram muitos anos. E eu fui cada vez mais enterrando essa vontade em mim, porque na minha cabeça o maior escândalo que eu podia fazer era fazer o que eu queria, que era beijar outra mulher. E aí vieram o mesmo ciclo, né? Amigas com beijo de festa, bebedeira, aquelas coisas que eu já contei para você. Mas eu lembro que eu comecei a olhar em festas assim e ficar só na vontade, porque eu não tinha coragem de me aproximar. Mas ao contrário do que acontecia antes, né, de eu nem abrir tanto para olhar, reparar nas mulheres, cortar aquele pensamento, eu já, bem passo de formiguinha, assim, eu já fui me abrindo um pouco mais, pelo menos para deixar eu olhar um pouco mais esse lado. Olha aí quantos anos eu tô falando de construções, de descobrimentos com você. Então, assim, era bem passo lento mesmo, tá? Óbvio que eu não olhava só para mulheres, até a maior parte da minha vida não foi assim, porque eu ficava com homens, eu sou uma pessoa bissexual,
E eu me diverti bastante, tá? Fica tranquila aí. Mas eu percebi que eu fui baixando as barreiras ali do que eu própria me limitava e me permitia de olhar bem devagarzinho ao longo dos anos e comecei a me permitir pelo menos reparar em outras mulheres melhor quando eu achava alguma interessante em alguma festa, algum lugar que eu estava. E, inclusive, a primeira mulher que eu tive vontade mesmo de ficar, eu lembro que ela era uma mulher lésbica já assumida. Inclusive, eu detesto essa palavra assumida, tá? Porque não vejo nenhum hétero por aí se assumindo. Mas, enfim, voltando. A gente se cruzava sempre em festas, sabe? Festas com a galera, a gente tinha um grupo grande ali de colegas de... Sabe, aquele grupo que você vai pra festa, sai pra balada junto? Era isso. E ela fazia parte dessa galera aí, a gente não trocava ideia, a gente não tinha intimidade nenhuma, mas ela estava ali volta e meia. Por coincidência, ela também se chamava Natália, igual minha namorada. E eu lembro que eu era medrosa num nível de demonstrar para os outros que eu estava interessada, que eu ficava ali só olhando ela, sabe? Quando você está procurando a pessoa no olhar, na festa, dá aquele sorrisinho de canto, assim, mas assim, sem querer dar muito espaço para ninguém reparar nada. Era assim que funcionava. E uma única vez, inclusive, eu lembro que eu comentei com uma amiga que eu confiava muito que eu tinha vontade de beijar aquela menina, que eu me sentia atraída por ela e tal. Só que eu não sei se essa amiga de fato levou muito a sério ou se ela estava me dando espaço ali só para eu ir me conhecendo. Porque eu falei sério, mas também falei num tom meio descontraído, sabe? Sei lá, e nunca mais falei mais nada. E aí, a virada de chave, ela de fato só foi acontecer em 2018, por conta de um trabalho novo que eu tive, acredite você ou não, foi por conta de trabalho. E nessa época eu tinha 28 anos, tá? Eu mudei de empresa, estava nesse novo lugar, que eu chuto que 70%, 80% dos funcionários eram da comunidade LGBTQIAPN+. E eu lembro que de cara eu me sentia bem com o ambiente. Eu gostava das pessoas, eu sentia que eu podia ser eu ali. Por mais que naquela época eu fosse noiva de um cara. Pois é, teve isso aí. Lá eu fiz, assim, muitos amigos, tá? Eu comecei a me aceitar mais, eu comecei a entender que talvez essa fosse a minha tribo, por mais que eu amorosamente não conseguisse ainda levar dessa forma, porque eu via a galera assim, num espaço mais de aquela família de amigos que você quer levar para a vida, que vocês falam sobre as coisas que vocês têm ideias em comum, que o papo é fácil, que vocês gostam de frequentar os mesmos lugares. Enfim, era uma coisa leve e muito genuína. Então eu me sentia acolhida, eu me sentia muito inteira ali, mesmo eles não fazendo ideia de nada disso que passava na minha cabeça, tá? Até que um dia a gente resolveu ir pro bar ali depois do trabalho, sabe? Fazer happy hour, tomar uma cerveja. E tinha um amigo meu que estava em São Paulo, mas ele era de BH. Tinha ido rapidinho ali fazer um trabalho com a gente. E a gente queria ficar conversando mais, sabe? Passar mais tempo junto. A gente se gostava muito, fazia tempo que eu não cruzava com ele. E quando eu fui no banheiro, ele falou que ele ia entrar em contato com o meu noivo da época, né? Meu ex-noivo, para falar para ele, para eu poder dormir com esse meu amigo gay no hotel que ele estava do trabalho, para a gente poder passar mais tempo, porque a gente se gostava muito, a gente queria ali conversar, sabe? Depois, no outro dia, ir trabalhar. Beleza, fui no banheiro, ele falou com o meu noivo. Quando eu volto, esse meu amigo, ele tá com uma cara de tristeza. Eu perguntei o que tinha acontecido, ele não quis me contar, mas eu logo saquei que alguma coisa que o meu ex tinha falado para ele tinha sido bem preconceituoso. Aí tentei tirar ali dele, ele não compartilhou, falou que estava tudo bem, mas a cara dele ali estava péssima. Vi uma mensagem bem desagradável do meu ex no meu celular e falei, cara, quando eu chegar em casa, vou falar com ele e entender.
Esse meu ex tinha sido tão grosso, preconceituoso, tudo que você possa imaginar aí, com o meu amigo no telefone, que quando ele me contou o que tinha acontecido quando eu cheguei em casa, a gente começou a ter aquela briga, né? E ele virou para mim e falou assim: um dia a gente vai terminar e aí você vai sair por aí beijando mulher, igual esses seus amigos. Cara, não é que ele estava certo? Ele achava que os meus amigos iam ter alguma influência sobre a minha orientação sexual se eu ficasse ali convivendo com eles. E, meu querido, vamos ser menos ignorantes. Se a pessoa é, ela é. Ninguém vai mudar isso, entendeu? Essa tal de cura gay que tentam espalhar aí, isso aí não existe. Óbvio que depois disso eu já me desculpei com meu amigo, né? Mas independente de quantos anos atrás isso tenha acontecido, quando eu penso nessa situação, eu sempre me desculpo com esse meu amigo mentalmente, que por mais que não tenha sido eu quem tenha feito isso, foi uma pessoa que eu escolhi estar do lado. Então, na mesma situação lá dos Estados Unidos, sabe? Eu me sinto parcialmente responsável e muito triste de ter feito o meu amigo passar por isso. Óbvio que o término chegou em algum momento ali, né? Não muito distante. Então, agora a gente está em 2019, menos de um ano depois de quando aconteceu isso. E eu já não estava mais com tal ex-noivo. E nesse momento eu sabia que eu estava livre para viver o que eu quisesse, com quem eu quisesse, mesmo que ainda esse processo parecesse bem assustador para concretizar nesse meio que eu vivia, tá? Porque tinha esse obstáculo, vamos colocar assim. A Bruna ela já estava se aceitando, mas e os outros? Era isso que ficava ali pairando na minha cabeça. E aí, a vida maravilhosa, do jeito que ela é, o que a vida ela faz com a gente? Ela vai levando a gente por caminhos imperfeitos, muito melhores do que a gente pode planejar, e ela foi se movimentando ali do tipo, tá, já tô entendendo que a Bruna não tem coragem de bancar o que ela quer viver na vida dela, nesse meio que ela vive, nessa cidade, nesse mundinho dela, nessa bolha aqui. Então, vamos tirar a Bruna desse quadrado e ver se naquele outro quadrado ali, numa outra bolha que ela vai entrar, a bicha vai resolver tomar uma atitude. Mais ou menos isso que aconteceu, tá? Porque aí, quando eu comecei o mochilão pelo Brasil lá em 2020, eu já contei aqui, né, em outro episódio, que eu fui parar em Pipa. E Pipa é um espaço que eu encontrei exatamente aquele ambiente que eu tinha encontrado com os amigos que eu amava trabalhar e que viraram meus amigos da vida. Era um ambiente acolhedor, cheio de pessoas de todas as orientações sexuais, tá? Todas. Pessoas heterossexuais também. Mas pessoas de cabeça aberta, sem muito julgamento, preconceito, ou pelo menos ali aberta à conversa, sabe? Diferente ali do ambiente que eu estava acostumada a conviver e até a ser, porque eu estava aprendendo com aquelas pessoas a também ter essa cabeça mais aberta, sem julgar tanto, sem ficar tão preocupada com o externo, sabe? Foi uma construção que o pontapé foi ali, porque eu tinha a teoria na minha sessão de terapia, mas a prática foi ali. E aí eu fui me abrindo, né? Para entender quem eu sou, fui me acolhendo aos poucos. Em alguns momentos eu estava mais tímida, retraía um pouco, às vezes eu me atirava mais, enfim, aquele processo de tudo que é novo que você está descobrindo, ou pelo menos se permitindo, por mais que não tão novo assim. E eu lembro que a primeira vez que uma mulher me beijou do nada, eu estava numa festa, estava lá em Pipa, estava vivendo esse meu processo, vendo ali o pessoalzinho ao meu redor, ser mais aberto sobre isso e conversando, conseguindo já trocar mais ideias sobre isso. E aí fui nessa festa aí, tinha uma menina ali na roda com a gente, era uma roda de amigos em comum, mas eu não conhecia essa menina. E aí do nada, tô aqui dançando, nem tô reparando muito na menina, sabe, normal? Do nada a menina vira e me tasca um beijo.
E aí, aquela coisa, né? Ambiente de festa. Música alta, gente dançando, cada um ali no seu quadrado. Do nada, quando ela faz isso na frente de todo mundo, porque foi a primeira vez que eu, de fato, estava beijando no meio de muita gente, sabe? Eu lembro de eu estar beijando a menina e estar na minha cabeça preocupada com o que as pessoas iam pensar e que cara eu ia fazer quando aquele beijo acabasse. E aí, quando para o beijo, olha o que era a minha preocupação. Quando para o beijo, eu começo a olhar ao redor, já esperando aquele julgamento que teve lá quando eu estava no banheiro com a menina. E aí eu noto que estava tudo igual. A festa estava seguindo normal, a galera da roda estava igual, estava tudo igual. Aquele beijo não tinha mudado a vida de ninguém. E aí comecei a conversar com a menina, né? Fiquei surpresa, assim, de ser realmente pega ali no beijo. Perguntei por que ela me beijou daquela forma e ela disse que eu era a segunda mulher que ela beijava na vida e que depois da primeira ela já tinha se assumido porque ela sabia o que ela era. Cara, eu lembro de eu ficar sorrindo admirada porque eu tinha mais experiência de beijo com mulher do que ela. Mesmo assim, não tinha conseguido me assumir. E a menina já estava ali, tipo, beijei a primeira, gostei, pronto, sou isso. E já estava beijando a próxima. Cara, foi um belo de um tapa na cara, sabe? E o pior de tudo, gente, olha o que eu fiz, que horroroso. Eu lembro que eu chamei ela para continuar beijando, porque eu falei, olha, eu também gosto de mulher, mas eu ainda tô nesse processo, então eu não tô confortável de ficar aqui com você. A gente pode ir lá para fora? E a gente foi na rua, sabe? E aí a gente se beijou lá, tipo, e ela topou ir comigo. Eu falei pra ela que eu não conseguia ainda me bancar. Depois disso a gente nunca mais ficou, porque eu acho que ela pensou, cara, eu tô aqui bem resolvida, topei ali ir pro canto porque eu já tinha me jogado no beijo da menina, mas não tô a fim de passar por isso, sabe? E, que vergonha, gente, por que eu fiz isso com essa menina? Me desculpa. Infelizmente eu perdi a rede social dela, mas eu realmente desejo que ela esteja feliz com alguém aí que ela ame hoje. Ou enfim, se ela tá sozinha, feliz com ela, né? Que ela esteja aí por inteiro. Só que aí dessa experiência eu comecei a mudar a minha visão e também questionar todo esse poder que eu própria colocava na mão desse mundo externo, sabe? Porque tinha muito discurso de, o que vão pensar de mim, vão ficar falando da minha vida, eu não quero virar assunto, o que os outros vão achar, como que a minha família vai lidar com isso? Cara, são tantos poréns que você se coloca, que vai fazendo você postergar a sua felicidade para ser quem você não é, por conta que você está vivendo em função dos outros, sabe? É um preço muito alto para pagar, não vale a pena de forma nenhuma. Então, aos poucos, eu fui tirando esse tanto de impedimento que eu me colocava e me responsabilizando de fato por eles. Porque não era sobre o mundo lá fora, sempre vai ter alguma questão para eu colocar. Era sobre o mundo aqui dentro de mim. É você se aceitar, você se acolher, você principalmente se amar por ser assim, se admirar, ter orgulho de quem você é. Óbvio que não é fácil, tá? Nem um pouco. Porque afinal a gente está num mundo bem preconceituoso. As normas sociais, elas são desenhadas em cima de padrões totalmente ultrapassados e que na real nunca existiram, é só para ficar bonito na foto. E somos um país muito desigual. Aqui a gente não vai entrar nessas questões políticas e de militância, porque não é o intuito, mas sendo uma mulher da comunidade LGBTQIAPN+, você naturalmente se torna uma pessoa militante, porque você precisa resistir a esses espaços. E a gente está num país que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente ainda não pode sair de mãos dadas na rua, em qualquer lugar, em qualquer bairro ou cidade, porque a gente precisa primeiro chegar, sentir o ambiente, se adaptar a ele. E quase nunca isso é espontâneo, a não ser que você conheça já aquele entorno, que você já mapeou ali, ou que você sabe onde aquele grupo que também é da comunidade gosta de frequentar, e aí você se sente à vontade para ser quem você é.
A gente ainda vive em bolha, sim, porque não é todo bar, todo restaurante, evento social que eu vou e que eu fico à vontade de estar ali. Eu tenho que entender o quanto que eu posso me soltar mais, o quanto eu não posso. E óbvio, o que pesa é porque a gente ainda é objeto de fetiche. Então, dar um beijo, um selinho na rua é um cuidado danado. Você aí que é uma pessoa heterossexual, você não pensa nessas coisas, mas se você está me escutando, começa a prestar atenção, assim, se os lugares que você frequenta, quem é o público? E se o público é majoritariamente heterossexual, se você vê alguma pessoa que não seja heterossexual, como que ela se comporta? Será que ela está mais fechada ali, não está tão à vontade naquele ambiente como se tivesse mais pessoas como ela ali? Eu chuto que sim, tá? Mas eu também acho que a gente está evoluindo sim, viu? Está expandindo a representatividade, principalmente em espaços midiáticos, porque é muito importante alcançar a massa para a gente trazer mais consciência. E óbvio que a gente sempre vai falar que tem muito o que evoluir, mas eu gosto de me apegar assim nessa esperança, porque eu imagino aí um mundo onde de fato as pessoas vejam com a normalização que tem que ser vista, que se Deus, ou o nome que você quiser dar, faz tudo perfeito, porque nós, seres humanos, não somos perfeitos da forma que a gente é, né? Quem somos nós para questionar isso? Então, nesse processo de 2020 para cá, me abrindo, me percebendo, tudo isso que eu estou compartilhando com você da minha jornada, eu entendi que o mundo ele não parava, porque simplesmente eu estava beijando uma mulher. Pelo contrário, a vida seguia. Eu não estava fazendo mal para ninguém e, principalmente, eu não estava me decepcionando, que era o mais importante. Então, eu saí dessa fase de vivência ali em Pipa muito forte. Eu estava muito segura de mim, muito tranquila com quem era a Bruna naquele entorno. Só que eu precisava conseguir levar essa Bruna forte, bem resolvida com ela, para outros espaços. E aí que começou o meu desafio, vamos dizer assim, de me testar, agora levando essa Bruna para a vida que ela tinha antes. Então, quando eu ia visitar minha família em São Paulo, meus amigos, entender os lugares que eu frequentava, que eu me sentia bem e não me sentia mais. Enfim, eu tinha que juntar esses dois mundos, o que eu tinha vivido ali em Pipa e quem eu me identificava hoje como pessoa, para quem eu me fiz ser antes de Pipa. E o que eu ia querer deixar de cada pessoa ali. Então, foi uma construção que levou muito tempo para entender o que ainda cabia, o que não cabia mais, que não era mais parte da Bruna. Isso é papo para outro dia, porque tem muita coisa para a gente compartilhar sobre isso. Mas, por enquanto, para a gente fechar esse episódio, eu queria dizer para você que eu realmente desejo, caso você seja uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+, que você se acolha exatamente do jeito que você é, no seu tempo. Isso é muito importante. Que você tenha certeza que não tem idade correta para você buscar viver a vida que você nasceu para viver. Porque eu ouvi uma vez de uma pessoa, isso ficou muito marcado em mim, porque na época essa pessoa tinha dificuldade de se assumir. E ela falava assim, o que vão pensar de mim, de um cara com mais de 35 anos se assumindo? E, cara, eu fico muito feliz que essa pessoa já tenha superado esse medo hoje. E eu realmente espero que você não se coloque esse limitador. Porque um medo muito pior do que essa questão de etarismo é você imaginar que você passou toda a sua vida vivendo pela metade por pura questão de não ter coragem de ser por inteiro em alguma idade da sua vida. No meu caso foi aos 30. Para você pode ter sido com 13, com 20, 50, 60, 70. Desde que você se entende por gente, não importa o momento. Faça no seu tempo, se respeitando, mas não se coloque mais um preconceito. Vai viver o que você quer viver, sabendo que depois daquela primeira experiência ali que você talvez tanto tentou resistir, como foi o meu caso, o mundo ele vai continuar igual. Não para você, tá? Que você agora você é outra pessoa. Agora você é muito mais você. Mas para os outros, o mundo ele continua igual.
Mesmo que tenha a fofoquinha da esquina, gente falando pelas suas costas, gente não te aceitando na tua cara, o padeiro ainda vai acordar de madrugada para fazer o teu pão, a tia do recreio vai continuar no seu pé para você ir para a sala de aula, o seu entorno vai ficar falando de você, seja você tenha beijado o fulano, ciclano, o que for. E se não te aceitarem na sua casa, no seu ciclo de amizades, no trabalho, em qualquer lugar, tá? Vá atrás de pessoas da comunidade. Porque tem muita gente que se ajuda, que se apoia, que tem histórias difíceis, ou que tem famílias que acolhem. Então busca ambientes que você sinta que você possa ser você, que você esteja em segurança. E se você é uma pessoa que não faz parte da comunidade, eu fico realmente muito feliz que você tenha chegado até aqui e me escutado, porque talvez, ouvindo histórias como essa, entre as milhares que existem por aí, você possa ser uma pessoa parceira na luta aí contra a homofobia. Você tem que saber que ser quem você é, sem ter que comunicar publicamente isso para ninguém, é um baita privilégio. Beleza? Então eu encerro aqui. Até a próxima, porque a gente se encontra na BR.